bom dia, seja muito bem-vindo ao Conexões, que já começa com uma pergunta. Você concorda que o online já não é mais uma questão de opção nas nossas vidas? E a gente fala agora sobre o marketing digital, que se tornou algo essencial nos novos tempos e que nos acompanha na nossa forma de viver, na forma como nós consumimos e, claro, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O dono ele tem que estar entendendo que quando ele contrata uma outra empresa, ele não é um cliente, ele é um empresário contratando outro empresário. Então, assim, para a agência fazer aquele negócio funcionar, precisa dele também. Mas nesse ponto, o que acontece muitas vezes é que as próprias agências, né, não entendem o que é de fato. Esse é João Carlos, CEO dessa empresa de marketing digital com 7 anos no mercado. Ele é formado em tecnologia da informação e trabalhou por 10 anos como CLT até que decidiu que era hora de montar o próprio negócio. Para quem gosta de empreender, o marketing digital ele te dá assim, uma grande possibilidade da gente investir de forma gradativa, como é que a gente fala, né, de montinho em montão e escalando o negócio, e também te dá uma possibilidade de muitas vezes você fazer investimentos de retornar de 1 para 10, por exemplo. Então, assim, o marketing digital ele dá toda essa condição de trazer faturamento e escala. E eu, basicamente, assim, não tinha uma coisa assim na minha cabeça. Eu venho de uma família que assim, tem muitas pessoas formadas, capacitadas, muitos funcionários públicos, muitos assim, que trabalham em outras coisas, mas não tenho quase nenhum empreendedor. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida que viria para essa visão, né? Mas, contudo, o destino me reservou essa felicidade, porque eu sou feliz em ser empreendedor, e o marketing digital foi um facilitador para iniciar tudo isso. De lá para cá, né, assim, a gente começa muito com a parte prática do que precisa ser feito, a parte técnica do que a gente precisa estudar e aplicar, mas assim, mudou muito de 7 anos para cá a minha visão em relação para quando eu comecei e para onde eu estou agora. O que mais mudou foi, de fato, eu ter essa mentalidade de empresário, sabe, de empreendedor, porque isso facilita muito na minha comunicação com clientes, parceiros, sócios. E assim, quando um dono de agência ou alguém que quer, de fato, ali, né, ter um time de marketing, como as pessoas preferem denominar, eles entendem que eles sendo empresários, eles vão ter uma facilidade de crescer o seu negócio. Eles vão entender que, de fato, o que é empreender no marketing digital. Porque, sinceramente, dentro do que a gente faz para cá, de 2019 para agora 2026, né, o que nunca mudou foi um ponto, né? Resultado. No marketing digital, o que a gente quer saber? Se a gente quer saber quando alguém traz resultado, se alguém de fato está ali no caminho certo, é olhar os resultados do que se trata. E quando o nosso cliente, parceiro e sócio, como eu venho falando, entende que a gente está ali focado em resultado, não só em coisas que talvez sejam triviais comparado ao resultado, né, tudo muda. E para a gente mudou nesse sentido. Então é isso. Você está falando, né, João, do cliente. E assim, o que a gente vê é que o marketing digital, ele não é mais uma tendência, ele é sim uma necessidade estratégica, né, dos negócios, né, dos empreendimentos, dos empresários, das empresas. E o que a gente vê também é que assim, o crescimento do marketing digital, ele reflete uma mudança, né, de comportamento do cliente, que está cada vez mais conectado, informado e, eu vou te dizer, exigente também. E eu acho que é por isso que as empresas elas têm procurado tanto, né, estúdios como o seu, né, que trabalham essa questão da marca. Por quê? Porque mudou muito aquela coisa de trabalhar o marketing daquela forma tradicional, né? E hoje está tudo muito no digital. Quem não buscou vai ter que... uma hora vai buscar, né, João? Vai, não tem para onde correr. Olha, eu tenho, assim, amigos que têm lojas, empresas com CNPJ aberto há mais de 30 anos, né? E são marcas consolidadas. Mas, assim, eles entenderam que muitas vezes, quando eles vão começar no digital, é praticamente, assim, traz a autoridade da marca, traz a história que ela construiu, mas
assim, sinceramente, se quiser trazer mais faturamento através do digital, muitas vezes ela vai ter que, de fato, começar do zero, como eu já vi acontecer em diversos outros nichos. O crescimento do marketing digital nos dias atuais é um dos fenômenos mais marcantes da economia moderna. Empresas de todos os tamanhos e segmentos passaram a investir em estratégias online com o objetivo de aumentar o faturamento. Muitas vezes, para um cliente que não entende tanto, um empresário que não entende tanto, ele acha que é aquele Instagram, que é aquela parte que ele está vendo, que ele está assim, aquela qualidade daquele vídeo, a qualidade daquela imagem. Mas, assim, eu tenho que ser sincero com você. O que mudou, assim, do que era antigamente para cá, é que passou a se necessitar de mais qualidade. Mas, assim, a gente, assim, bateu 7 dígitos de faturamento em um projeto, assim, sem 20% da qualidade de audiovisual que a gente tem hoje. Por quê? Porque existem outras visões. Existe um funil, e dentro desse funil de vendas, existe a parte de tráfego, que a gente tem que trazer pessoas, a gente tem que criar relacionamento com storytelling, e a gente tem que vender e depois continuar vendendo para aquelas pessoas. Então, tudo isso precisa estar na ideia de quem quer que seja, de qualquer nicho, de qualquer empresa, que ela tem que contratar, ela tem que ir em busca de empresas, né, que assim, trabalhem com marketing digital, que tenham essa visão. João, hoje vocês trabalham com um nicho específico, um ramo, ou não? Vocês atendem as empresas dos diferentes ramos? Hoje a gente trabalha mais com os nichos de clínicas, médicos, né, e essa parte de gastronomia, restaurantes, né, dependendo de assim, quais os restaurantes. A gente também não trabalha com todos, né? Mas assim, sinceramente falando, como todo bom empresário, eu sempre, até hoje eu tenho um lema de, sempre que uma pessoa quer me fazer uma proposta, eu pelo menos escutar. Você falou algo que eu acho que deve ter brilhado assim os olhos de todo o empresário, de todo empreendedor. A gente consegue alavancar todos os negócios. Isso é possível mesmo através do marketing, alavancar qualquer negócio, até aquele que está bem difícil, aquela conta do Instagram que não tem nenhuma movimentação, que não tem ninguém, faturamento está ruim. É possível isso? É possível, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você que eu vejo desde 2019 que eu comecei. Por a gente ter ali começado no digital, antes daquele boom que teve por conta da pandemia, a gente começou bem antes desse boom. E aí, assim, naturalmente, quando a gente começa a dar resultado, muitas pessoas querem aquele resultado, né? E apresentam propostas. E aí foi um tipo de entendimento que eu tive, tendo que errar para acertar. Sabe qual foi? Assim, eu sempre vi todos os negócios que as pessoas trazem pra gente, potencial. Sabe? Mas muitas vezes não é o que a gente tinha que fazer. A gente muitas vezes tinha que estar se manter no foco do que a gente já está fazendo, né? Então, o que acontece? Dentro disso, todos os negócios do digital, eu realmente acredito que tem realmente potencial. Mas só um ponto aqui que eu preciso deixar claro. É um princípio desde o começo. A gente só trabalha com projetos que a gente acredita. Embora o faturamento não seja o mesmo que lucro, o mercado digital, por meio de planejamento, conhecimento e principalmente dedicação, tem proporcionado um crescimento no faturamento de empresas dos mais diversos segmentos. O digital, ele não tem barreiras físicas. Ele não tem barreiras físicas. Muitas vezes o digital ele pode funcionar, né, num projeto que assim, MVP, né, que é o mínimo produto viável na tradução. Muitas vezes o digital pode funcionar com estrutura pequena, mas que possa escalar, né? Eu particularmente comecei na minha casa, depois fui para uma sala que não cabia mais do que 3 pessoas. E hoje a gente está aqui, né, no prédio aí, 2 andares, com setores, com estúdio, com jardim, com toda uma estrutura para dar um conforto, com sala de reunião. Então começou lá atrás com essa crença, né? E a gente, assim, como empresário, entender isso, porque o que aconteceu para mim no digital é o mesmo que aconteceu para diversos negócios, né? Para diversos negócios do que a gente trabalha, sabe? Então, eu realmente acredito que tudo no digital tem potencial, tudo de forma legal, tudo que for, assim, de forma íntegra, porque no digital, no Flávio, só fica quem dá resultado.
A gente vai falar agora sobre mercado de trabalho, ou melhor, sobre entrevista de emprego. Algo que deixa a gente sempre muito nervosa, muito ansiosa, não é verdade? Foi por isso que Conexões convidou um especialista nesse assunto que vai dar muitas dicas para você sobre o que dizer e o que não dizer no momento de uma entrevista. A gente conversa agora com o especialista Marcos Carneiro. Você sabia que a entrevista de emprego é uma das etapas mais importantes do processo seletivo? Pois é ela que permite uma avaliação do perfil do candidato para além do que está escrito lá no seu currículo. Aí você vai me perguntar, Ana Flávia, em que aspectos? Pois é no poder de comunicação, inteligência emocional, posicionamento sobre determinados assuntos e por aí vai. Mas como eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, o Conexões convidou o Marcos Carneiro, que é mentor de carreiras, para conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo ao Conexões. E para começar, fala para a gente um pouco, né, como o candidato pode se preparar de forma estratégica para aquela entrevista que já está aí com a data marcada. Bom dia. Perfeito. Bom dia, Ana Flávia. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. E vamos lá, eu sempre digo que o concurso, as pessoas que querem fazer um concurso, normalmente todo mundo conhece alguém, passa ali 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando para fazer um concurso. Só que para entrevista de emprego, muitas vezes as pessoas não se preparam. Então, eu acho que essa pergunta realmente é muito boa, porque você precisa se preparar, pesquisar sobre a empresa, entender um pouco sobre a empresa. E uma sugestão, uma dica muito boa é você se gravar respondendo algumas perguntas de entrevista, para que você veja o que você está falando, se você está realmente preparado para essas perguntas, né, a sua postura. E aí você vai analisando e vai gravando outra vez até chegar num vídeo ideal, vamos dizer assim. E os erros, assim, quais são os erros mais comuns? Eu acho que, inclusive, essa técnica de gravar o vídeo, ela é muito bacana, porque você pode detectar ali um erro, né? Às vezes um tique, às vezes, assim, uma mania que você tá ali, né? Até mesmo de se portar mesmo na frente do entrevistador, você pode perceber isso. Quais são os erros mais comuns? Vamos lá. Eu acho que tem muitos erros do que as pessoas falam, tá? Uma entrevista, ela é sim uma comunicação verbal, o que você fala, e também o que você não fala também está sendo avaliado. Mas, por exemplo, eu vejo pessoas ainda falando mal sobre o chefe anterior. Isso pega muito mal, você provavelmente vai ser reprovado se você fizer isso. E às vezes não é nem uma crítica direta, mas assim, se você deixar transparecer, né, que você está criticando ou falando mal ali de alguma situação da empresa anterior, isso pega muito mal. Mentir. Eu posso mentir numa entrevista para me beneficiar, aquela mentira que as pessoas falam, mentirinha do bem. Pode? Eu sou sempre a favor da verdade, né? A verdade, ela é objetiva, então você falar a verdade é sempre o melhor caminho. Perfeito. O que o recrutador, a empresa, leva mais em consideração? A técnica, né, o currículo lá da pessoa, ou habilidades pessoais? Comportamentais. Muito, muito boa essa pergunta, porque normalmente no currículo é fundamental você colocar suas habilidades técnicas. Eu vejo gente que coloca no currículo assim, eu sou comunicativo, trabalho bem em equipe. Só que quando o recrutador olha o currículo, essas habilidades comportamentais, ele não leva muito em conta. A habilidade comportamental ela vai ser avaliada na entrevista. Então, as habilidades técnicas, elas contam, mas existe até uma máxima nos RHs, né, nas empresas, que dizem que eles contratam pela habilidade técnica e demitem por comportamento, né? Então, a etapa de entrevista é uma etapa onde se busca entender o comportamento da pessoa. Só que é muito difícil você realmente entender a vida comportamental da pessoa em meia hora, 40 minutos. Por isso tem alguns testes, né, comportamentais e tudo, mas o comportamento, sem dúvida, é o que mais tira pessoas do jogo.
E isso é importante, gente, porque saiba, você já está sendo observado desde a hora que você entra na empresa, né, para participar de uma seleção. Marcos, como responder de forma eficaz, sem enrolar muito, aquela clássica pergunta? Fale sobre você. Excelente. Essa pergunta, muita gente não sabe falar sobre si, né? Primeira coisa é você ter um autoconhecimento de quem você é, né? Eu sempre peço para alunos meus para escreverem um pouco assim sobre quem é você diante de Deus, quem é você diante da sua família, quem é você diante da sociedade, e você entenda realmente quem é você, com defeitos e com coisas boas. E aí a dica que eu sempre dou é dos 3 minutos. Nunca passe de 3 minutos. E também uma pergunta como essa é uma oportunidade que você tem de realmente falar sobre as suas qualidades, sobre o que você pode agregar para a empresa, sendo objetivo e ao mesmo tempo gastando aí de 2 a 3 minutos, você vai se sair bem. Marcos, e como falar de um ponto fraco meu que foi abordado pelo recrutador, né, pela pessoa que está fazendo a entrevista, e que eu não posso fugir, porque você disse que é melhor falar a verdade, não devemos mentir, mas que isso não venha a me prejudicar. Perfeito. Essa é a mais clichê de todas, e por incrível que pareça, as pessoas ainda não sabem responder. Então a primeira coisa, nunca diga que é perfeccionista, porque todo mundo, assim, a maioria das pessoas diz... Eu achei que isso era ser legal dizer, porque o perfeccionista realmente gosta de tudo certinho, então isso não é legal. Não é legal porque isso já é clichê. A pessoa que diz perfeccionista, ela não está querendo dizer outro desafio que ela tem ali, né? Mas o exemplo que eu vou dar é o seguinte: se eu estou participando de um cargo de gestão e me perguntam qual seria um ponto fraco meu, eu posso dizer, um ponto fraco meu eu tenho dificuldade em delegar tarefas, eu acabo centralizando. Mas eu tenho trabalhado para confiar mais nos meus liderados, eu tenho conseguido delegar. Então, você gasta 3 segundos falando do seu ponto fraco e gasta 20 segundos falando o que você está fazendo para melhorar em relação àquilo. Marcos, algumas entrevistas elas não são, né, feitas de forma presencial, né, e sim online. Tem diferença? Como eu devo me portar nesse tipo de entrevista? O que vai ser avaliado nesse tipo de entrevista, onde você não tem ali a possibilidade de estar ali frente a frente com o recrutador? Perfeito. O ideal é que na entrevista online, você, primeiro, organize o ambiente antes de começar. Não deixe para entrar na hora, não, porque senão tem um problema no microfone, tem um problema na câmera, você acaba perdendo e o recrutador não vai lhe esperar muito tempo. E por incrível que pareça, isso faz uma diferença, né? O recrutador, quando ele está olhando e o som está meio chiado e a imagem não está muito boa, é lógico que isso não vai ser algo que vai decidir como um todo, mas pesa. Você é mentor de carreiras, né? E a quem você ajuda, qual é o teu público hoje que você trabalha? Perfeito, Ana. Eu sou empreendedor, em 2022 eu fundei uma startup chamada Emprega Mais, a gente tem um foco em governos e empresas. E ano passado eu senti assim, no meu coração que eu deveria iniciar esse trabalho com candidatos, com profissionais, porque eu comecei a ver como as pessoas não se preparam. As pessoas estudam, se formam, mas saem da faculdade sem saber se posicionar em uma entrevista. Então eu criei uma comunidade chamada Profissional de Valor, que é uma orientação, né? Ou seja, a gente foca muito na orientação para o mercado de trabalho, e não só de entrevistas e currículos e LinkedIn, que é algo muito importante nos dias de hoje, mas também como você ser um bom profissional, um profissional valorizado no mercado do trabalho. Você tocou no ponto aí do LinkedIn. Hoje muitas empresas elas já vão direto, né? Aí eu quero saber da sua opinião, acabou um pouco daquela coisa de deixar mesmo lá o currículo e tudo, acabou um pouco isso ou não? Ainda tem empresa que vai lá pelo meio tradicional? Ainda tem, assim, principalmente vagas mais operacionais, vamos dizer assim, mas o LinkedIn, ele, além de ser um portal de vagas, né, onde você vê vagas, ele é uma ferramenta, é como se fosse um Google do recrutador. Ele tem uma ferramenta chamada Recruita, que para quem não é recrutador não tem acesso, ela é paga, e o recrutador ele coloca filtros por habilidades, por local, por curso, enfim. E o LinkedIn dá uma lista de pessoas. Então, assim,
Ao invés do recrutador abrir uma vaga e ficar esperando pessoas aplicarem, ele abre o LinkedIn, ele busca as pessoas lá e faz o contato direto. Então isso é uma forma, então são vagas que não aparecem, porque elas não são publicadas, mas hoje em dia no LinkedIn mais contratações acontecem dessa forma do que por vagas abertas. Então, para quem está aí querendo entrar no mercado de trabalho, está em busca de uma vaga, você aconselharia então estar no LinkedIn? Com certeza. Um perfil adequado, um perfil bonito, assim, com imagem legal, com texto bem preenchido e 100% preenchido, porque a possibilidade de você receber um contato do recrutador, imagine só, você não precisa estar enviando currículo para 200 vagas. Você pode, no sofá da sua casa, receber o contato de um recrutador. Marcos, obrigada pela sua presença aqui no Conexões. Tenho certeza que muita gente que tinha ali dúvidas, apesar de ser, né, um assunto em que a gente fala muito, né, em que as pessoas, né, quem está aí no mercado de trabalho passa por isso sempre, né, pela essa questão da entrevista de emprego, mas assim, é um assunto que realmente, quanto mais você estiver preparado, né, para ir se apresentar a uma vaga, para conversar com o recrutador, melhor será para você. Acho que você ganha uns pontinhos ali a mais na frente dos outros candidatos. Obrigada. A gente vai deixar aqui o teu @, para quem quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. O Marcos, que é muito ativo nas redes sociais, inclusive com essas dicas, né, e orientando profissionais de diversas carreiras, né, Marcos? Muito obrigado, Ana, pela oportunidade. E aí, tá gostando do assunto? Pois então não sai daí, porque na volta do intervalo a gente vai falar sobre as vendas no online, um dos principais pilares da economia digital. O nosso intervalo é bem curtinho e eu volto já já. Estamos de volta e a gente vai agora falar sobre as vendas online, um segmento que tem crescido muito e que tem conquistado cada vez mais clientes. Estamos em um centro de distribuição online. Aqui são cerca de 3.000 gavetinhas com os mais variados modelos de peças folheadas a ouro e semijoias. Uma estrutura pensada e montada para explorar um outro canal de vendas, o comércio eletrônico, ou e-commerce, como também é conhecido e que há cerca de 5 anos ganhou espaço. No pós-pandemia, realmente foi o que ficou, né? Então, as vendas elas têm que estar onde o cliente está. Então, houve essa migração do cliente, né, da loja física para as vendas online. Então, as empresas tiveram que correr atrás e se adaptar com isso, né? Porque as vendas online elas deixaram de ser uma tendência e passaram a ser a realidade. Então, nesse mercado, né, você tem que saber agora unir, porque tanto o online como o presencial, né, como o físico, eles caminham juntos, né, estão caminhando juntos. Então, quem souber, né, alinhar esses dois, né, sempre vai estar saindo na frente, né? A internet ela encurta a distância, então ela encurta a distância, mas quem vai fazer, né, o trabalho acontecer é justamente esse trabalho humanizado, esse atendimento humanizado que a gente trouxe da loja física, mas ele tem que ser mantido no online, porque isso é o que vai fazer diferença nas vendas. A venda online pertence a essa loja que está há mais de 30 anos no mercado e quis inovar na forma de vender, que, segundo o gerente de marketing, mudou completamente nos últimos anos. No pós-pandemia, houve uma reestruturação do site todinho, deixamos ele redondo, mas desde a pandemia que nós não abandonamos a venda pelo WhatsApp. Então é o seguinte, e isso tem vários motivos. Primeiro, pelo gosto do cliente. Existe cliente hoje, uma boa parte de nossos clientes são pessoas acima de 40, 50 anos. Então, o que é que acontece? Muitos de nossos clientes ainda não se adaptaram a novas tecnologias. Então, prefere aquele atendimento mais orgânico pelo WhatsApp e isso nós não abandonamos. Então, assim, nós temos toda uma cartela de clientes que preferem comprar pelo WhatsApp e, como eu falei antes, né, nós temos que estar onde o cliente está. Então, se tem venda pelo WhatsApp,
nós temos que marcar presença. O site está se estruturando ainda mais, né? A gente está passando por renovações, mas as vendas, inclusive, houve a necessidade da gente ampliar o atendimento que nós começamos lá no início do pós-pandemia. A gente ampliou esse atendimento e montamos o centro de distribuição online via WhatsApp. As vendas online possibilitaram o cliente comprar a qualquer hora e de qualquer lugar. Já as empresas conquistaram o mercado nacional e até internacional. Os produtos são oferecidos pelo site, que diariamente é alimentado com novidades, ou pelo WhatsApp, aplicativo que lidera as vendas por aqui. Para dar conta e não deixar os clientes esperando, uma equipe formada por 5 colaboradoras está sempre a postos. A explosão das vendas online teve sua ascensão em plena pandemia e não caiu mais. Por dia, o sistema registra uma média de 100 pedidos para diversos estados brasileiros. Quando nós iniciamos no pós-pandemia, nosso site estava passando por manutenção, então como eu acho que 90% dos brasileiros, né, que não estavam devidamente preparados para o que aconteceu, a gente teve que migrar imediatamente para o WhatsApp. Então, assim, o atendimento pelo WhatsApp, ele é mais personalizado, ele, de forma orgânica, ele é um atendimento que ele precisa de muita informação para a tomada de decisão de quem está comprando. Então, ele de forma direta, ele é mais orgânico, ele é mais demorado. Então, no início, nós tínhamos 13 pessoas. Então, assim, nós tínhamos uma equipe só para receber essa demanda, aí vai filtrando, passava para outra equipe separar, para ir embalar. Então, assim, nós tínhamos uma equipe de pós-venda, então, para fazer esse acompanhamento, para renovação de estoque, lançar promoção para quem já tinha comprado, para quem parou de comprar. Então, era muita gente. E com o site você vê que de forma organizada as coisas já mais se antecipam mais, então o número reduziu para esse setor, mas as vendas pelo WhatsApp também continuaram em outro setor, e lá também tem uma equipe também só para venda no WhatsApp. Mas o site ele é muito importante por isso, porque ele por si só ele já tem uma organização que dá mais acesso, com mais rapidez, com mais agilidade. É uma venda direta, né? Pelo WhatsApp ele realmente é uma venda que o cliente quer ver, que no site já é direto. Já é uma coisa que você entra, olhou, clicou, já joga no carrinho. Então, mas esse atendimento pelo WhatsApp, né, nós ainda achamos que ainda é muito importante, porque ainda tem cliente comprando. Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, todas as matérias do programa de hoje já estão lá no nosso canal no YouTube. Aproveita e também já me segue nas minhas redes sociais. Um beijo grande para você. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. E até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!